Agora, boa noite. Sou muito acostumada a ter meio medo de microfone, viu? Me assusta. Espero que eu possa contribuir, como diz o Quincas, nessa noite fria, que a gente está vivendo tanta turbulência, falta de combustível, tudo. Tomara que eu contribua com o meu estudo e rogo a Jesus, nosso mestre, que ele seja o condutor das minhas palavras, que eu possa ser intuída e que aquilo que eu disser seja algo que possa trazer uma melhoria para nós mesmos, porque a gente sempre que termina um trabalho, quando a gente termina de ler, a gente fala, nossa, é isso que eu preciso. Porque muitas vezes o fato da gente estar aqui na frente e dizer o que eu vou dizer, não é porque a gente vem ensinar. A gente vem compartilhar aquilo que ainda a gente está buscando. Então é essa a minha pretensão, que a gente possa falar junto, refletir junto e discutir junto. Então eu vou contar uma história para a gente poder... Eu sempre gosto, porque eu acho que fica mais leve. Acho que a gente pode refletir enquanto conta. Conta-se que o primeiro-ministro de um grande rei morreu. E esse primeiro-ministro era um homem muito sagaz, era um homem muito esperto, um verdadeiro diplomata. E para substituí-lo, o rei pediu a todo o reinado que vasculhasse tudo ali e encontrasse 3 homens, os mais inteligentes. E a busca deu-se por muito e muito tempo, até que eles encontraram 3 homens e levaram à presença do rei. Era um matemático, um filósofo e um religioso. E esses 3, o filósofo, o matemático e o religioso, ele forma a nossa base da nossa consciência. E todos sabem que o matemático é um homem de experiência. É aquele homem que vive experimentando, vive estudando. E o filósofo não. O filósofo é o homem da lógica. Ele só discute e ele só fala aquilo que ele compreende, ao contrário do matemático que vive experimentando. E o religioso é um homem que, para a vida, ele vive a vida. Ele não encontra, ele entende que viver a vida é para ser, ou melhor, ele entende que a vida é para ser vivida, não para ser solucionada. O terceiro homem, o religioso, era um homem de fé, um homem de contemplação. Então eles foram levados até o primeiro-ministro. E chegando lá, o rei disse aos 3: vocês vão ter 3 dias para descansar. No 4º dia, eu vou aplicar uma prova, e aquele que vencer será escolhido o meu primeiro-ministro. Tanto o matemático como o filósofo, eles passaram os 3 dias estudando. Eles estudaram tanto que eles não comeram, eles não beberam, eles não dormiram, porque não havia tempo a perder. Eles tinham 3 dias para decifrar um enigma. Então eles concentraram nesses 3 dias para estudar. O religioso, ao contrário dos 2, ele comeu, ele dormiu, porque ele achava e entendia que tudo aquilo era divino. A refeição, o sono. Ele contemplou todos os locais do palácio. Ele visitou os locais, ele tratava dos passarinhos, ele cantava e ele orava.
O matemático passou por ele e disse: você é um tolo. Nós temos apenas 3 dias. Você pode rezar depois. Você vai ter muito tempo. E ele apenas ria. Porque o religioso ele não tinha argumento para discutir com o matemático lá. E o religioso falou a mesma coisa para ele. Nós não temos tempo a perder. Pelo jeito que você está aí, está parecendo que você está achando que o enigma que o rei vai nos dar é uma brincadeira de criança. E não é. Nós estamos brigando pelo cargo de primeiro-ministro, o homem mais importante do rei. E o religioso, como sempre, pensava: mas o que eu posso fazer? Eu não sei qual vai ser o enigma. O que eu vou fazer? Eu vou aguardar os acontecimentos para ver o que ia acontecer. Muitas vezes ele pensava de até tentar estudar, mas ele resolvia que não. Ele entrava em meditação, em oração, e ele não se preocupou em momento nenhum com o que ia acontecer. Ele dizia: eu confio, o que vier eu vou enfrentar. Então vamos fazer uma reflexão aqui. É uma história, né, que às vezes a gente conta para criança, às vezes a gente conta, mas eu acho que através de uma história a gente consegue tirar uma reflexão. Como que seria bom a gente poder viver como um religioso, como aquele que tem fé? Olha como que nós estamos preocupados hoje com o problema da gasolina. Eu, pelo menos, nós que temos atividades no centro e moramos longe, pega carona num dia. Então a gente fica sempre querendo solucionar algo do amanhã. Mas quando a gente tem fé, porque o que o religioso mostra aqui? Que ele comeu, ele dormiu, ele dançou. Como que seria bom, né, se nesses momentos de crise, nesses momentos que nós somos testados, se nós conscientizarmos e aguardarmos, mas com fé. Então vamos voltar para a história, né? E eles chegaram. E o rei havia preparado um grande enigma matemático. Ele colocou uma porta, várias figuras geométricas. E ele disse: esse é um enigma no qual vocês têm que dispor as figuras uma sobre a outra. Porque essa porta não tem chave. E aquele que conseguir encaixar vai conseguir abrir a porta, e eu vou estar do outro lado. E será empossado o meu primeiro-ministro. E o rei saiu. E o matemático, ele pegou os livros e começou a fazer equações, cálculos matemáticos. O filósofo começou a pensar nos enigmas, a tentar decifrar como que ele ia dispor aquelas figuras. O religioso sentou num canto. Primeiro que ele não queria atrapalhar. E começou a ficar contemplativo com aquele momento. Entrou em oração. Ele levanta e sai. Enquanto isso, passaram-se mais de 1 hora, o filósofo e o matemático estavam ali todos perturbados. Primeiro, que o filósofo não aguentava nem ficar em pé. 3 dias sem dormir e sem comer. O matemático, da mesma forma, ele estava muito cansado. Mesmo assim, eles repararam que o religioso não estava mais ali. Eles olharam e a porta estava aberta. O rei entrou e disse:
que vocês ainda estão fazendo aí, eu já escolhi o meu primeiro-ministro. E eles ficaram doidos. Mas como? Como? Nós estamos aqui estudando há tanto tempo. Como que ele saiu? Ele não fez nada. Aí eles perguntaram para o religioso respondeu: realmente eu não fiz nada. Eu sentei e orei. E ouvi uma voz que me disse: levanta, siga até a porta. A porta não está fechada. A porta está aberta. E foi o que eu fiz. Eu ouvi essa voz, eu levantei, empurrei a porta estava aberta e eu saí. Eu não fiz nada demais. Então vamos fazer uma nova reflexão aqui, uma outra reflexão, né? A nossa mente, tudo que é velho para nós não temos dificuldade em resolver. Por exemplo, se nós estamos acostumados a determinado serviço, tudo que é velho, a nossa mente já acostumou. Mas tudo que é novo para nós nos amedronta, nos assusta. Porque a nossa mente não está acostumada com as coisas novas. E se nós olharmos todas as nossas dificuldades que nós passamos nos nossos dia a dia, a única chave que abre a porta da nossa vida é a fé. A fé que conduziu cada um de nós aqui hoje, nesse local. A fé que nós temos em Jesus. A fé que nós temos que quando nós viemos aqui, nós saímos daqui melhor. E essa fé que nós temos, ela tem que ser renovada todos os dias. Por isso que é muito bom a gente ter esse local aqui, o Centro Espírita Francisco de Assis, que nós nos reunimos praticamente quase todas as noites, nos nossos estudos, nas nossas palestras, que o centro aqui tem trabalho todas as noites, a partir das 8 horas. Então é muito importante. Quanto que suaviza, o quanto que acalma quando a gente entra aqui e ouve as músicas. A gente entra em oração através das canções, a gente medita, a gente asserena o nosso coração. Isso é uma coisa muito importante. É só uma história, a gente sabe. É só uma história, mas dentro dela a gente pode refletir quanto que nós dificultamos a nossa vida. E agora vocês vão me perguntar: Vita, mas como o homem religioso venceu? Agora vamos colocar isso na nossa vida agora, prática. Nós somos muito ansiosos, muito. Nós nos perdemos nas nossas inquietações, porque muitas das vezes algo que aconteceu lá atrás nós não conseguimos resolver. E nós ficamos todo o nosso presente tentando resolver algo que a gente nem sabe se vai acontecer no futuro. Então a gente não consegue estar presente, a gente não consegue nos situar na nossa mente. Nós nos perdemos tanto naquela angústia do que vai acontecer. Quantos me procuram que querem ajudar no centro para trabalhar, mas estão esperando aposentar. E muitos nem sabem se vão conseguir, se vão estar encarnados ainda, né? Daqui 10, 9, 5 anos. Então, o melhor momento da nossa vida, o nosso maior presente é agora. Então, a partir do momento que o religioso ele desfrutou
do palácio do rei, ele se harmonizou. Porque as coisas exteriores, elas são secundárias. Mas se você contempla uma flor, se você contempla um canto de um pássaro, você se harmoniza. E quando a gente entra em oração, que é a nossa parte interior, nós conseguimos resolver todas as nossas dificuldades. Porque quando nós ficamos procurando um Deus fora de nós, nós nos desesperamos, nós nos angustiamos, porque a nossa mente ela fica muito cheia. Então nós não encontramos lugar, espaço para aquela coisa nova. E isso nos desespera. Nós acostumamos tanto a fazer as coisas do mesmo jeito que nós temos medo de mudar. Muitos não pintam a casa de outra cor porque temem que algo errado possa acontecer. Muitos não mudam de local a caminhada porque vai que acontece uma coisa, eu estou acostumado para aquele mesmo lugar. Isso vira aquela rotina. E essa rotina acaba se tornando medo. E esse medo se transforma em angústia. E essa angústia se transforma em melancolia. E essa melancolia se transforma em depressão. Aí nós nos vemos tristes, amargurados. A gente sofre, mas a gente nem sabe por que está sofrendo. A gente nem sabe o que está acontecendo, por que a gente sofre tanto, mas a gente sofre. A gente sofre. Mas olha aqui o que Jesus nos fala. Não vos aquietei pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou, ninguém que lança o arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Alguns ensinamentos espirituais dizem que o sofrimento, em última análise, é uma ilusão. Que nós criamos o sofrimento. E, de certa forma, isso é verdade. Principalmente pelo nosso egoísmo, pelo nosso instinto de sobrevivência. Porque a gente sofre, a maioria das vezes, porque a gente tem medo. O que vai acontecer amanhã? O que será de mim? O dia que a gente se conscientizar que hoje, agora, nesse exato momento, o presente é uma semente, que nós vamos colher essa semente no futuro. Então, se a gente nos cuidar, nos viver no presente, com certeza, nós vamos desfrutar de um futuro melhor, né? E São Paulo, ele nos fala isso de uma forma muito linda, quando ele diz que tudo é revelado ao ser exposto à luz. E tudo que é exposto, tudo é revelado ao ser exposto à luz. E o que for exposto à própria luz se torna luz. O Cristo nos disse que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. E nós não acreditamos nisso. Porque se nós acreditássemos realmente no que o Cristo nos disse, que tudo o que Ele fez, nós podemos fazer e muito mais, com certeza, nós seríamos pessoas mais serenas, mais felizes. Quando a gente faz caminhada, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu comecei a prestar atenção. Até para não falar uma coisa que não é verdade, né? É difícil a gente encontrar na caminhada uma pessoa que esteja caminhando. A maioria está no telefone. E são tão espertos que conseguem bater a tecla e andar.
Então não existe, é muito difícil. Eu acho que todo mundo aqui caminha, né? Não estou falando de nós. Eu estou falando do povo que eu encontro na rua. A maioria está com o celular ligado. E a maioria, quando a gente senta até nos estudos, tem dia que tem que pedir para desligar o celular. Porque as pessoas não concentram naquele momento, naquele presente, no agora. É uma preocupação, é uma inquietação tão grande, que isso vai acabando. E a gente vai se tornando pessoas infelizes com isso. Porque todo o estresse, toda angústia, toda preocupação, se a gente pensar mesmo direitinho, é porque nós estamos preocupados ou com aquilo que a gente fez e não conseguiu dar certo, ou com aquilo que a gente tem que fazer. Será se a gente vai conseguir? Da mesma forma é a culpa, o arrependimento, tudo isso a gente tem que banir de nós. Tem um texto do Charles Chaplin, que eu acho que encaixa bem aqui, eu acho que foi depois que eu li ele, que me deu a ideia de falar o que eu estou falando aqui. O texto diz: existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época da nossa vida, somente uma época na vida de uma pessoa que se pode sonhar, fazer planos, ter energia bastante para realizá-los. Tempo em que cada limitação é um convite ao crescimento, um desafio à luta com toda a energia e tentar fazer algo novo quantas vezes for preciso. Essa idade tão especial do instante que passa, doce pássaro do agora, que quando se dá a ele, já voou para nunca mais. Quando eu li esse texto, isso é verdade, porque a gente fala, nossa, a nossa vida passou tão depressa. Fiz 40 anos ontem, e parece que foi tão rápido. Não sou eu 40 não, é o Quincas, né? Fiz 40 anos ontem, nossa, passou tão depressa. Porque a gente vive tão ansioso que a gente não aproveita os nossos tempos. Nós ficamos sempre arrebatados com aquele algo ruim. E na doutrina espírita, nós aprendemos que o nosso pensamento, no plano espiritual, ele tem a mesma mobilidade do que um braço. Então nós temos que aprender a começar aqui a esse treinamento. Porque hoje, aqui, quando a gente entra, cada um tem um pensamento diferente. E quando a gente está com um pensamento agitado, a gente polui até o ambiente. Vocês já repararam isso? Então, quando a gente chega e harmoniza, por que uma casa espírita é bom? Porque aqui a gente chega, ouve as músicas, sempre tem as palestras, leituras do Evangelho. Isso aquieta o nosso coração. Mas nós temos que acostumar a levar essa quietude para a nossa vida lá fora, para o nosso local de trabalho, para que a gente consiga estar sempre contemplativo, sempre em meditação. Porque não adianta nada nós irmos para um mosteiro e ficarmos o tempo todo lá sentado, desfrutando, ou ir para o paraíso, chupar uva, ficar lá contemplando, não adianta nada. Porque todo lugar que nos tratam bem, nós ficamos bem. Então a gente tem que ir lá fora aprender a praticar o que a gente estuda aqui dentro. A quietude do pensamento. Principalmente quando a gente chega nos nossos lares. Porque todos nós sabemos que nós somos 24 horas acompanhados. E para saber quem nos acompanha, basta a gente saber o que a gente pensa. Porque se a gente manter o nosso pensamento elevado, nós vamos ter boas companhias. Isso Jesus já havia nos ensinado.
quando ele pediu para a gente vigiar e orar, sempre. E essa vigilância, ela tem que ser constante, 24 horas. Porque, independente de tudo, do tempo que a gente fica no centro, nós somos testados 24 horas pelos nossos familiares, pelos nossos clientes, pelas pessoas que convivem conosco. Nós somos testados. E a partir do momento que a gente se aquieta, que a gente mostra uma determinada conduta moral, a gente consegue ser uma pessoa que, quando a gente encontra o outro na rua, o outro sente prazer de estar conosco. Então, no plano espiritual, nós não vamos ficar todos misturados da mesma forma que nós estamos aqui. Porque no plano espiritual, quando tem uma palestra desses eminentes que a gente vê lá nos livros do André Luiz, quando há alguém com um pensamento que não esteja no nível, eles pedem, porque a maioria de tudo que acontece lá, principalmente lá do nosso lar, aquela energia toda, é porque eles elevam o pensamento. Então vamos aprender para a gente parar de nos torturar, de parar de sofrer pelo que vai acontecer amanhã. Porque a gente sabe que ninguém está abandonado à sorte. Principalmente, eu escolhi esse tempo principalmente pelos dias de hoje, que a gente liga a televisão, quanto sofrimento desses caminhoneiros nas estradas, quantas dificuldades que eles estão passando, e eles estão passando para nos ajudar. Então nós temos que vibrar o bem para o planeta, vibrar o bem para eles, vibrar o bem para os nossos governantes, para que a gente consiga mudar a aura do planeta, para que a gente consiga nos harmonizar. E a partir do momento que nós nos harmonizamos, nós conseguimos harmonizar aqueles que estão junto conosco, né? Então eu vou contar uma história até para a gente compreender o tanto de coisa que eu falei, que na história acho que é mais fácil. Conta-se que um homem foi procurar um mestre e fez uma pergunta para o mestre. Aí o mestre falou para ele: agora eu não vou te responder. Sua mente está muito cheia, não cabe a resposta. Mas eu vou te pedir para que você volte daqui a 1 ano. Durante esse período, tente ficar com a mente calma. Tente ficar contemplativo e meditativo. Se você voltar daqui a 1 ano e eu sentir que eu possa te responder, eu respondo. Passaram-se 1 ano e o homem não voltou. E o místico lá pergunta para um dos discípulos se eles sabiam daquele homem, por que ele não voltou. E eles foram procurar, ele disse: avisa o mestre, o místico lá, que daqui eu ouvi a resposta. O que essa história nos conta? Que tudo que todas as respostas estão dentro de nós. Quando nós ficamos contemplativos, quando nós ficamos em oração, nós ouvimos o nosso Deus interior. Então, todas as respostas estão dentro de nós. Mas nós somos muito barulhentos. Nós ficamos com as nossas mentes muito barulhentas. E a gente não consegue ouvir as respostas que estão dentro de nós. Vamos fazer um teste, uma pequena experiência agora. Vamos restringir o nosso momento no minutinho. Vamos respirar e sentir a nossa respiração saindo e entrando. Vamos tentar ouvir a nossa respiração e ouvir as batidas do nosso coração.
nesse momento, aqui e agora. Não vamos pensar amanhã, o que a gente vai fazer, como que nós vamos lidar agora, nesse minuto. Respirar. Nesse momento, agora, algo nos agita? Se a gente jogar a nossa mente para algum lugar, nós vamos nos agitar. Mas se a gente restringir a nossa mente agora no nosso corpo e sentir o nosso coração, nós vamos ver que tudo que a gente precisa, Deus já nos deu. Se alguém quiser fazer outro teste, segure a respiração. Tente ficar me ouvindo por 5 minutos sem respirar. A gente não aguenta. Então Deus já nos deu tudo. Mas nós ainda não entendemos. Nos aquietamos, nos desesperamos e tornamos a nossa vida sempre um tormento. E toda vez que nós criamos dificuldade, vocês podem ver que nós criamos um sofrimento para a nossa vida. Até uma certa infelicidade. Se a gente voltar lá na história, a gente vê. Pensa, nós estarmos num palácio, 3 dias para desfrutar de tudo. Boas comidas, bons vinhos, boas frutas, doces, tudo. Cama boa. E a gente fica passar por isso e em nenhum momento eles dormiram. O filósofo nem o matemático. Nós também não somos assim? O rei é Deus. O castelo é o planeta. E nós estamos aqui para desfrutarmos, principalmente do Brasil, uma terra que tudo dá, que tudo tem. A pátria do Evangelho. Nós temos que ser agradecidos, porque tudo que nós plantamos, tudo dá. Nós moramos no Palácio do Rei. Nós não estamos apenas em visita, porque nós somos filhos de Deus. Mesmo que nós estejamos no plano espiritual, nós estamos no Palácio do Rei. E o Palácio do Rei, no plano espiritual, é uma cópia daqui. Só que lá tem uma diferença. Lá nós não vamos conseguir ficar misturado. Se nós temos pensamentos ruins, nós vamos separar. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, da respiração, de tudo, alguém aqui estiver sentindo muita angústia, muita tristeza, perdoe a si mesmo. Porque a partir do momento que a gente se perdoa, a gente se compreende e aceita e começa a entender e questionar e fazer pergunta. Por que eu estou sofrendo tanto? Se eu sou perfeito, se eu respiro, se eu tenho o que comer. Então a gente tem que fazer essas meditações, essas reflexões, até para nós sermos mais gratos pela vida que Deus nos deu. Deixarmos de transformar as nossas vidas em dificuldade e sermos mais contemplativos. Olha o que Jesus falava para os discípulos. Por que vocês estão sempre ansiosos? Será que seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia nas suas vidas? E nós? Será que se a gente ficar angustiado, preocupado, isso vai acrescentar algum dia na nossa vida? E como libertar desse desconforto? Porque não é fácil, né? Porque eu disse que o que a gente fala é o que a gente sente. Vita, como você vai conseguir se libertar desse desconforto?
me tornando consciente do que eu sou, de onde estou e do meu momento presente. Parar de fazer julgamentos desnecessários, não ficar a vida toda como o filósofo e o matemático, tentando resolver aquilo que eu nem sei se vai acontecer. O religioso, sim, ele pode ser o nosso exemplo. E porque o religioso, ele sempre ficou contemplativo em todos os momentos lá. E ficando contemplativo, o que acontece? A gente não deixa o medo nascer na nossa mente. Porque o que causa esse desconforto é quando a gente cristaliza esse medo. A gente acha que algo ruim vai acontecer, e vai acontecer, a gente cristaliza e acaba tendo que tomar até remédio para dormir. Porque a gente fica com tanto medo, a gente passa a ser tão desconfiado de todo mundo, de todos, que até aqueles que nos olham, nós achamos que estão olhando com um olhar de crítica. Então é isso que a gente precisa fazer. Tem uma parábola de Jesus que ela nos diz assim. Jesus fala das 5 mulheres descuidadas que não tinham levado azeite suficiente para manter a lâmpada acesa. E assim perderam a chegada do esposo e não participaram das bodas. Essas 5 mulheres fazem contraste com as 5 mulheres prudentes que haviam levado o azeite. Então, quem seriam as mulheres prudentes? É o que eu acabei de dizer. Eram aquelas mulheres que estavam conscientes. Agora vamos analisar a parábola aqui de Jesus. As mulheres descuidadas, elas representam a mente inconsciente. A falta do azeite representa a falta da consciência. A lâmpada acesa, nada mais que o presente, que o agora. O esposo, a lâmpada acesa representa o presente. O esposo representa o agora. Então, estar presente no aqui e agora é o que Jesus nos fala nessa parábola aqui. Então, quando a mente está aberta, nós nos tornamos conscientes e nós vamos passar a desfrutar da beleza de tudo aquilo que nos proporciona essa reencarnação. E a gente tem que parar de ficar procurando a felicidade e a paz, porque isso nos atormenta muito. Porque a felicidade, como Allan Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos lá, na vida material, é a posse do necessário. Mas a gente está sempre querendo mais, ou principalmente aquilo que a gente não pode. Isso nos causa tanto sofrimento. Eu quero aquilo, mas tem que ser exatamente daquele jeito. Principalmente o celular. Quando a gente acaba de pagar o celular, já saiu o modelo mais novo. Se a gente ficar acompanhando tudo, principalmente a tecnologia, que é muito grande, nós vamos acabar nunca conseguindo ter a posse do necessário. Porque tudo que a gente tem, a gente vai querer aquilo que é melhor. Na vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, quando a gente está consciente, nós não vamos prejudicar ninguém. Nós vamos fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. E a fé no futuro é viver o presente. Porque se a gente sabe que a gente vai colher amanhã o que a gente está plantando hoje, a gente vivendo melhor, nós não vamos precisar ter medo do que vai acontecer. Tem muitas pessoas que falam que tem medo da morte. Mas a gente tem que ter medo da vida. Porque se a gente viver bem aqui, nós vamos viver bem de lá. Porque nós estamos plantando aquilo que nós vamos colher. Então vamos aqui ver o que seria seguir o religioso.
é seguir aquilo que Jesus nos deixou. Por que andais inquieto com o que haveis de vestir? Considerai o lírio do campo como cresce, não trabalham nem fiam. E no entanto vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu jamais como um deles. Se Deus veste assim a era do campo que hoje vive e amanhã vai ser lançado fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Nós não estamos fazendo aqui apologia à preguiça, a esperar que tudo caia do céu. Porque o ensinamento de Jesus, ele tem que ser entendido não com a mente, porque a nossa mente ainda não está preparada para isso. Os ensinamentos de Jesus têm que ser ouvidos pelo coração. Não vos aquieteis pelo dia de amanhã, porque nós temos que ter fé e confiança em Jesus. E essa confiança aqui, nós vamos lembrar mais uma coisa que Jesus nos disse: pedi e dar-vos-á. Haverá entre vós quem dê ao filho uma pedra quando esse lhe pede um pão? E haverá quem dá uma serpente para aquele que pede um peixe? Então o religioso dessa história venceu, porque nos 3 dias que antecedeu essa prova, a mente dele não ficou ocupada. Porque muitas das vezes, quando a gente deita, a gente fica tão preocupado com as coisas que a gente chega até a perder o sono. Mas quando a gente confia, quando a gente entrega em oração, no outro dia a gente consegue resolver as coisas, porque a gente acalma. E olha lá que está em Mateus: não andeis, pois, solícito pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta um dia para cada lida. Então nós fomos criados para nós sermos felizes, para nós vivermos o reino de Deus aqui na terra. E o Cristo nos afiançou que Ele está conosco. Está lá no final do Evangelho de Mateus, quando Ele fala que Ele está conosco desde os primórdios e vai estar conosco até o final dos tempos. Mas a gente vai concluir aqui, porque eu achei até importante, para nós entendermos aqui que nós temos que viver somente a nossa vida religiosa, vida espiritual. Porque a gente tem que ser bem claro nas nossas reflexões para a gente poder fazer com que nós entendermos aquilo que nós estamos falando. Então não é isso. O tema desenvolvido hoje foi no sentido que nós temos que dar atenção na nossa intuição, ouvir o nosso Deus interior. Mas também com certeza, nós vivemos um plano encarnado. Nós temos que cuidar do nosso material, temos que cuidar da nossa família, cuidar de tudo aquilo. Então entender o seguinte, que nós temos que viver as 2 asas, o plano espiritual e o plano encarnado. Nós somos espíritos vivendo a experiência da carne. Então nós temos que sermos agradecidos também por isso. E quando a gente compreende isso, nós passamos a resolver tudo aquilo, as nossas dificuldades diárias, como a nossa alimentação, o nosso trabalho, de uma forma diferente. Porque a doutrina espírita, ela não fala simplesmente para nós sermos religiosos, para nós amarmos. A bandeira do espiritismo é amar e instruir. Então nós temos que também ser igual o filósofo e o religioso, como o matemático, procurar nos inteirar da vida, estudar. Mas também a gente tem que ver aqui o tema todo desenvolvido é para a gente dar mais atenção à nossa intuição e tentar, nas nossas dificuldades diárias, aquietar o nosso coração, para a gente encontrar a solução de tudo em nós.
Porque até uma coisa que eu aprendi aqui no centro, que quando eu ouvi, confesso que fiquei encabulada. Não sei se entendi, mas eu acho que eu compreendi. Quando, certa feita, o Fred nos disse que ninguém salva o homem. Que nós é que nos salvamos. Eu acho que quando a gente entender realmente a mensagem do Cristo, quando a gente compreender, aceitar que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra, que nós podemos fazer aquilo que Ele fez, isso que vai acontecer? Isso vai nos dar calma no nosso coração, mas que nós possamos amar, que nós possamos instruir, porque aquele que instrui, ele tem a compreensão para sair do pântano, mas aquele que ama, com certeza, segue na frente. Que Jesus nos abençoe.